pastor do meio, o carequinho mais baixo, pastor Emiliano, uma bênção na igreja que nós ministramos em Paracambi, no Rio. O outro é de Volta Redonda, outro pastor que nós ministramos na igreja dele também. Esses pastores foram, assim, impactaram a nossa vida, pastor Valdir. Eles nem conheciam a gente, ficaram sabendo desse projeto, saíram do Rio de Janeiro com uma caravana e foram para estar ajudando a gente durante a noite de sábado, e foram 7 horas de viagem para ir para voltar, e foi uma bênção. Aí na volta nós fomos para a igreja deles. Ali a minha sogra, a mãe do meu esposo, enfim, voltando para o primeiro evento que nós fomos, na igreja, as 2 pastoras de cá e a outra daqueles 2 pastores, a minha cunhada que faz o back com a gente, essa vestido com coisas verdes, e enfim, voltando lá para o primeiro evento, no dia que nós chegamos, nós fomos direto para a igreja ensaiar. E durante o ensaio, o Senhor começou a ministrar no meu coração. Era como se o céu tivesse assim, realmente fechado, né? E ali o Senhor me convidava, além de estar, não só estar ensaiando, mas estar entronizando a presença dEle. O ensaio acabou se tornando um culto. E depois daquele ensaio, o Senhor nos mandou, nos deu uma ordem para irmos lá no local, no evento, que era ao ar livre, para estar orando. Nós demos 7 voltas ali, ungindo aquele local. Gente, era meia-noite já esse horário. E de repente, ninguém na rua, porque era uma cidade menor, uma cidade pequena, parecia um mudo, com a garrafa de bebida na mão, e começou a afrontar a gente. Exatamente depois das 7 voltas ali. Esse mudo, que todo mundo sabe que ele era mudo, ele começou a falar, né, assim, ele não falou literalmente como a gente está falando, mas a gente conseguiu entender ele falando, mandando a gente embora dali, saem daqui, porque este lugar é meu, eu já tomei posse dele, e nada vai acontecer aqui neste lugar. Mas naquele momento, o Senhor nos levantou ali com autoridade, nos deu discernimento, que ele veio ali, veio realmente com aquela garrafa, assim, bêbado, e para todo mundo, assim, né, sabendo que não era, que ele não falava, e de repente ele falando, mandando a gente embora dali, que ali não tinha como, naquele lugar não tinha como. Mas no mesmo momento, o Senhor revestiu a gente de autoridade, nós repreendemos ele, falou assim, bate em retirada em nome de Jesus, nós profetizamos, nós declaramos que esse lugar aqui é do Senhor. E na mesma hora, ele foi, voltou e sumiu, desapareceu. E durante esses 3 eventos, gente, foram coisas... Não sei se já passou uma foto. Aqui é a avó do meu esposo, que a gente chorou com ela ali também. Cantamos com ela, foi maravilhoso. Esse momento aqui foi um momento que Deus falou pra gente, que a gente ia estar lá no Brasil, não só para ministrar nos eventos, mas a gente ia estar ali para ministrar individualmente nas famílias. E esse rapaz... Dá para passar a próxima foto? Esse rapaz... O Rodrigo, esse menino é o primo do... Pode falar sobre ele. Então, aí o que acontece? Deus mandou a gente ir para outro lugar. A gente chegou em Paraty, que é em Saúde de Belo Horizonte. Na verdade, no meio do... Não dá para explicar tudo, porque é muita coisa. Mas então a gente foi para Paraty, e quando a gente chegou lá, esse primo meu... E quando eu estava aqui no Brasil, ele já tinha falado comigo, vai lá, porque eu preciso que vocês vão lá. Ele estava desviado, eu acredito que uns 2 a 3 anos. E ele é muito usado por Deus, ele tem uma palavra, o dom da palavra. Chegamos lá, né? Diretor de missões, uma bênção. E só que ele estava desviado. Quando a gente chegou lá, a gente pôde ministrar sobre a vida dele, ele voltou para os caminhos do Senhor. E foi uma família, não só ele, como a família dele foi abençoada, a esposa dele. Não só a esposa dele, como a mãe dele, a minha tia, que estava em depressão profunda. Não só ela, como o meu tio também estava meio assim. Então foi uma bênção muito grande a gente estar naquele lugar ali. Foi bênção. Ele falou assim, olha gente, eu espero que isso que eu estou sentindo no meu coração agora nunca mais saia. Porque ele tinha sido assim, decepcionado, como todos nós podemos ser no dia a dia, porque... como o Paulo falou, em tudo eu não tenho a minha vida por preciosa, mas o Evangelho de Jesus. E quando a gente assume isso aí, né, às vezes nós somos feridos, é a nossa luta diária, né? E a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. E pra gente, foi assim, foi muito prazeroso, sabe? Poder olhar para ele, ver uma pessoa que não queria Deus, que não queria voltar para a igreja, que não, inclusive, ele era pessoas que abrem trabalho de missões no Vale de Jequitinhonha. Assim, ele é uma pessoa que tem realmente visão do reino de Deus. E quando ele voltou para a presença do Senhor, assim, com lágrimas, chorando, nós podemos agradecer ao Senhor. E tem uma outra foto que parece que não vai passar. É uma dentista, essa é da igreja da Presbiteriana Renovada, mais ou menos 800 membros que tem nessa igreja, que nós estivemos ministrando lá em Valadares.
e algo que marcou o meu coração. Ela também tem... É tão interessante que às vezes a gente ministra para as pessoas, mas também às vezes uma pessoa que a gente pode ir falar, compartilhar das nossas experiências, ministrar sobre a vida dessa pessoa, ela vale mais do que o mundo inteiro, não é verdade? E quando eu cheguei ali, algo assim que me impactou, que me emocionou, porque ela teve uma criança, uma menininha, tem a foto aqui, mas não dá para passar. Ela nasceu no mesmo dia que a Radassa, e ela estava passando pelo mesmo problema que eu estava passando aqui. Começou exatamente na mesma data, e ela é esposa do regente da orquestra dessa igreja lá. E ela perdeu muito peso e passando por um problema de enfermidade, um problema de estresse, situação tão difícil. E naquele momento, eu lembro quando a Vivi veio aqui, naquela noite, quando eu estava saindo, e ela veio e pegou minha mão e falou: Martinha, o Senhor me incomodou e eu vim aqui para orar por você, porque Deus vai te usar ali não só para estar ministrando louvores, mas Deus vai te usar ali em vidas individuais, para trazer cura, para milagres na vida de pessoas ali. E naquele momento que eu vi ela, que ela veio até a mim, que a gente começou a conversar, eu falei: Senhor, nesse momento eu quero só ser realmente a tua boca aqui, ser a tua resposta. E eu pude ministrar sobre a vida daquela irmã, assim, algo com propriedade, porque era algo que eu estava passando, que eu tinha passado. E nós podemos chorar juntos, nós podemos, assim, celebrar a vitória do Senhor e ver o renovo do Senhor vindo sobre a vida daquela irmã ali, e sabendo que algo novo, através daquele dia ali, Deus estava fazendo na vida dela. Então, assim, isso é algumas coisas. Outra também que aconteceu lá foi uma cura que nós vimos o Senhor anestesiando uma irmã e trazendo uma cura para ela ali, uma cura de câncer, que ela, né, já estava assim, quase, foi nos órgãos, quase todo dela, e a gente pôde ver com os nossos olhos ali, numa sala pequena, orando, né, pela vida dela, e a gente viu a glória do Senhor sendo derramada sobre a vida dela. E ela sendo anestesiada ali e sendo, né, restituída, restaurada para a glória do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pela vida de vocês, por essa oportunidade e por essa igreja que tem, né, nos cobrido e nos recebido. Amém. E só resumindo, o total de pessoas que aceitaram Jesus, entre o desviado e os que aceitaram, acredito que foram 21. Então, glória ao Senhor, né? Que bom, que maravilhoso, não é, irmãos? Os irmãos semeando com lágrimas e voltando com as aljavas cheias e com um sorriso, né, de que Deus foi com eles e os honrou. Eu fico pensando assim, tão logo Jesus dá papel para todo mundo, né? E um bocado de missionário sair dessa igreja. Irmãos, eu terei a alegria de celebrar um culto aqui com 6, 8 pessoas e saber que o restante todo não está na praia, não está no parque, mas está em algum lugar nessa face da terra, fazendo a obra de Deus, cantando, tocando, pregando, e depois no culto cheio, lotado, que só gente fazendo fila e cadastrando para dar os testemunhos daquilo que está fazendo a obra do Senhor. Porque, irmãos, olha, nós não somos chamados para ficar aqui parecendo vacas, bois no curral ou no campo, engordando. Não. Nós somos chamados para ser treinados e edificados para trazer saúde para o corpo e expandir o reino de Deus. Então nós recebemos a palavra e levamos a palavra adiante, vamos semear e vamos proclamar. Como nós fazemos isso? Cumprindo o chamado que Deus nos deu através dos dons e talentos que o Senhor tem nos dado, né? Eu acho muito lindo isso e realmente é louvável. E que bom ver assim que os irmãos usam o documento da maneira certa, né? A oportunidade que eles têm de entrar e sair, eles vão ao Brasil, ministram, estão abertos para ir lá no Chile também, viu, pastor? Está aberto lá no Chile. Martinha, você, ó, eu não sei qual idioma que você quiser que ela não prega. Qualquer idioma. Teve um dia que quem é que se lembra, 2007, que nós recebemos um pastor de um país, está filmando, de um país, e o inglês dele era difícil, e nós usávamos um templo, lembra disso, Martinha? No templo de uma igreja americana, ali em Cane. Aí o pastor estava pregando, gente, subiu mais ou menos umas 6 pessoas tentando traduzir o pastor para a igreja, ninguém conseguia traduzir por nada. Aí eu fui lá atrás, apavorado, assim,
E aí o pastor da igreja americana falou assim, vocês estão entendendo o que ele está falando? Eu falei, pastor americano, eu falei assim, não, fica tranquilo que nem eu. Falei, então o problema não é que os irmãos aqui da igreja não sabem inglês, o problema é outro. Era muito peso, muito sotaque na expressão. E aí ninguém conseguia, Martinha foi, eu não sei. Eu acho que ele pregava uma mensagem, Martinha pregava outra, mas o irmão deu tanta glória a Deus, tanta aleluia. Foi um fogo na igreja, foi tão bom. Rompeu daquela hora em diante, falou, uau, Martinha é a tradutora da igreja. Martinha tem a habilidade tremenda. Então realmente assim, que bom, não é? Eles usam o papel, vão lá no Brasil, no início, estão abertos para ir em outro lugar, para ministrar, para abençoar. Mas um dia desses vamos fazer uma festa santa lá no Chile, né? Vamos, em nome de Jesus, levar assim, muita flor para aquele deserto. Aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia comigo, por favor. A leitura inicial que eu fiz foi Mateus capítulo 5. Eu gostaria que a gente voltasse lá, por favor. Mateus, uma meditação rápida, breve. Deus colocou em meu coração, irmãos, nós temos um momento de oração. Domingo eu tive esse desejo no meu coração e não quis anunciar. Não sei porquê, a gente nunca sabe de tudo mesmo, né? Deus sabe, porque às vezes com aquele sentimento fala ou não fala, fica calado. E é bom sempre atender a voz do Espírito, amém, irmãos? Amém? Amém. Mateus capítulo 5, versículo... Eu li todas as bem-aventuranças, não é? Mas eu não quero ler todos os versículos agora, não. Na verdade, eu só quero citar mesmo o versículo 6 de Mateus. Já li no início, infelizmente você não veio, mas depois você pode ler em casa todas as bem-aventuranças. Mateus 5 e 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão... Repita comigo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Agora, por favor, volta comigo aí na sua Bíblia, lá no Velho Testamento. 2 Reis, capítulo de número 4. Segunda Reis. Segunda Reis, capítulo de número 4, e o versículo 38 até o versículo 41. Contrário? E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coliquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Porque as não conheciam, diga comigo, porque as não conheciam. Porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. Diga: trazei, pois, farinha. Trazei, pois, farinha. Uma vez mais: trazei, pois, farinha. Trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Repita comigo: então não havia mal algum na panela. Irmãos, eu gostaria de falar hoje sobre a igreja que se parece a um chiclete. Você não baixa a igreja que se parece um chiclete. Diga comigo isso aí. A igreja que se parece um chiclete. Sabe por quê? Qual que é a saga? Qual que é a tônica? O chiclete, quando você põe na boca, é maravilhoso, é saboroso, é gostoso. Depois de algumas mastigadas, vira borracha. Quem está entendendo? Amém. Hã? A igreja que se parece chiclete
Parece saboroso na primeira vista, quando você vai a primeira vez, quando você conhece pela primeira vez, você vai a segunda, você vai a terceira, parece uau! Aí quando você começa a mastigar um pouquinho, você só tinha a mesma aparência. O sabor foi embora rápido e virou borracha. Intragável, você precisa cuspir. O texto que nós lemos, secundário, de 2 Reis, ele vai contando para a gente uma história muito interessante. E, como Deus tem um senso de humor extraordinário, a gente, quem é baiano aqui, nortista, sabe do que eu estou falando. O produto que foi usado aqui para eliminar o veneno foi a farinha. Vocês lembram disso? Pega a farinha e joga na panela. Isso é um senso de humor muito grande. Farinha é até gostosa. Agora, irmão, tirar efeito de veneno, isso não existe. Farinha não tira efeito de veneno. Farinha não suga veneno. A farinha pode ajudar a pessoa a tirar uma espinha que está na garganta. E no interior é muito comum. Engoliu um peixe, ele comeu um peixe e engoliu a espinha. Joga a farinha na boca dele. Então, ele come a farinha ali e tira. Inclusive, eu ouvi um testemunho contado por ela mesma, assim, de frente com ela, a Fernanda Brum. Ela uma vez comendo lá, ela fala que ela vem de uma família assim, pobre, humilde, e ela comendo um peixe lá, de repente ela engoliu a espinha, aquele negócio atravessou na garganta dela, e já chegaram lá e falaram, não, põe farinha na boca dessa menina aí, e deram farinha para ela, comeu aquela farinha e realmente removeu a espinha da garganta dela. É o máximo de milagre que uma farinha pode fazer. Mas tem uma explicação científica para isso, por causa da própria textura da farinha, o movimento com que você faz quando está descendo uma farinha. Imagine engolir um punhado de farinha seca. Não é brincadeira não, eu já engoli muito. Então, parece cômico, mas não é. Há um sentido também profético nessa palavra, nesse texto, não é? E um ato mesmo profético foi cometido para que rompesse aquela morte. Eu estava sexta-feira em um restaurante, fui convidado por um casal da igreja para ir, para levar também um casal de pastores do Chile. Foi aí que nasceu o desejo de falar sobre essa mensagem. Pensava eu em pregar mais para frente, com mais tempo para estudar e colocar todas as ideias aqui dentro para pregar. Mas aprova ao Senhor que eu pregasse hoje, então eu vou trazer o que eu tenho no momento. Certamente, numa outra oportunidade, a gente dá uma recheada mais, de acordo com o que Deus der, e vamos falando. Mas note bem, a comida lá é bem interessante, é um jeito diferente de fazer a comida, de comer, é um negócio bacana. Restaurante na Rota 22 chamado Arirangue, negócio mais ou menos assim. Se você não foi lá, vai uma hora dessa. E aí, antes serve uma sopa. Não sei o que é aquilo. Uma água com caldo quinó dissolvido ali, tem uns negócios ali no meio. Aí um fala, não sei o que é isso, outro, não sei o que e tal. Eu vou tomar, eu tomei, eu achei gostoso. Sabor de quê, pastor? Não sei. O que tinha na sopa, pastor? Não sei. Eu sei que o tempero da fome estava bom, e eu bebi e tomei aquela sopa e achei gostoso. Foi exatamente o que aconteceu com os discípulos dos profetas. Eles colheram o que não sabiam e colocaram na boca o que não sabiam. Quando o profeta diz, vai lá, ele volta a Gilgal e diz, vai lá e apanha umas ervas e vamos fazer aqui uma sopa, põe na panela e aquele põe água e vamos fazer uma sopa para dar para o povo, não é? Quem foi apanhar, o texto diz, ele não sabia, não conhecia, ele recolhe ali ervas venenosas e traz. Quem pega, joga na panela e começa a fazer ali a culinária, também não sabia que era uma erva venenosa, então começa a fazer, e as pessoas ali para começar a comer, eles percebem que era venenosa e gritam, homem de Deus, a morte na panela. Aí eu fico lembrando daquele ditado que meu pai falava isso muito, para morrer basta estar vivo. Isso é um fato, isso aí é um fato absoluto, verdadeiramente morto, não tem como morrer mais. Para se morrer, basta estar vivo. E eu fico observando como que a vida vai passando assim. Houve um tempo que o que matava, hoje já não mata mais. E houve um tempo que aquilo que não fazia nem cócega nas pessoas, hoje estão matando. Eu sou de um tempo em que o meu pai ensinava, meu filho, pelo amor de Deus, não misture abacaxi com leite. Quem é desse tempo aqui?
Abacaxi com leite mata. E eu já conheço história de pessoas próximas da minha família que morreu depois que tomou o tal do abacaxi com leite, com manga com leite. E hoje em dia, meu irmão, eu mesmo me delicio com a manga com leite. Abacaxi com leite, Deus meu, me encanta. Não mata mais. E já matou antes. E antigamente não morria tantas pessoas com certas bactérias do intestino que hoje está matando com tanta facilidade. Você não se ouvia falar disso antes. Esquisito, não é? Também acho, não tenho uma resposta para te dar. Não formei em ciência de medicina, não sei, muito estranho. Mas a tônica que eu quero dizer para você aqui é isso: há comidas que são perigosas e muitas vezes nós estamos ingerindo sem ter conhecimento do que é e estamos sendo envenenados. Eliseu foi um profeta que ele disse para Deus o seguinte: olha, Senhor, o Senhor me escolheu para substituir o profeta Elias, mas tem uma coisa: o meu pastor Elias era um homem ungido, cheio do teu espírito, cheio do fervor, homem cheio da graça mesmo, do poder. Eu quero porção dobrada, o dobro do que estava nele. Ousado, não é? Pediu com vontade, não é? E Deus deu para ele. Ele recebeu essa porção dobrada do espírito que estava em Elias. Eliseu foi um grande profeta em Israel. Um dia esse grande profeta, voltando para Gilgal, encontra o povo com fome. Os filhos dos profetas, assim era chamado, né, os discípulos, os seguidores daqueles profetas da época. E estava todo mundo reunido com ele e não havia nada para comer. As latas estavam vazias. Eliseu então manda ele colher ervas. Dentro desse contexto, que eu já disse para os irmãos aqui anteriormente, eles apanham ervas que não conheciam, e ervas venenosas. É verdade que, ainda que não fosse venenosa, não seria assim uma refeição daquela que é uma picanha, ou um cardápio avantajado, não é, como uma costela bem assada para o povo lá do sul, ou como uma muqueca de peixe boa para um bom baiano, ou como um pão de queijo para um mineiro. Mas uma coisa é certa, seria algo que ia esquentar o estômago daquele povo, mais ou menos igual aquela sopinha do arirame lá que eu tomei, que eu não sei se tomo outra vez. O certo é que um dos rapazes obedeceu a voz do profeta e foi colher isso lá. Depois do caldo pronto, feito, servido àqueles homens, eles então descobrem e gritam aqui no versículo 40: homem de Deus, a morte na panela, porque os jovens estavam sendo envenenados. Diga comigo, os jovens, os homens estavam sendo envenenados. E eu quero usar esse texto, vendo que há um cunho profético aqui, e lembrar do veneno que está envenenando a igreja do Senhor nos dias atuais. Irmãos, abre os olhos. Nós estamos sendo envenenados. A igreja de Jesus Cristo na face da terra está sofrendo um envenenamento. Como eu queria, irmãos, tem condição, capacidade, influência para que isso, mas assim, olha, ressoasse em todas as redes sociais e no YouTube, em todo lado. Não é para ficar famoso, não é só para a igreja ouvir um alerta e abrir o olho, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está sendo envenenada. Observando o cenário evangélico, a expressividade da quantidade que se cresce o número de evangélicos no Brasil, inclusive, assustador, alarmante, empolgante, vibrante, mas ao mesmo tempo nós vemos que está sendo uma igreja crescendo em números e muito rasa na profundidade dela. Um povo que se contenta só em um dia vir à frente, orar, confessando Jesus, depois participar da igreja, cantar, aplaudir, bater palma, pular, assoviar, vibrar e fazer tatuagem escrita: eu sou de Jesus, e não ter um coração para entregar para Jesus. Um povo que até é religioso, vai às reuniões da igreja, frequenta, até dá as suas ofertas, as suas contribuições, mas nunca entrega aquilo que Jesus morreu para receber, a nossa própria vida. Porque temos comido
de uma comida perigosa e venenosa. Meus amados, hoje em dia está tão fácil, não é? Internet, mensagens, estudos, pregações, aula de ensinando como pregar, aula de tanta coisa, até aula de como lidar, como conduzir uma plateia, de hipnotismo parcial, hipnotismo em massa, tem tudo. Folhas venenosas. E o povo sem discernimento, comendo e se envenenando e morrendo e não está percebendo nada. Por quê? Jesus Cristo disse, irmãos, eu falei terça-feira passada aqui, não é Satanás que mata a igreja, não é o pecado que mata a igreja. O que mata uma igreja é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Olha para o seu irmão e diga para ele: você precisa comer Bíblia de manhã, de tarde e de noite. Diga isso. O que é preciso fazer, pastor, para tirar esse envenenamento de dentro da igreja? A resposta quem deu foi o profeta Eliseu: traga farinha. Traga farinha. É claro que isso é um cunho profético. Farinha não tem poder algum de combater veneno. Mas a palavra de Deus, sempre quando diz farinha, vem do trigo, sempre ela vai apontar para a própria palavra de Deus, para a própria intervenção miraculosa do Senhor, uma intervenção divina. A única maneira de tirar o veneno que está envenenando a igreja do Senhor na face da terra é a palavra de Deus, a farinha que Jesus Cristo veio trazer para nós, para remover tudo que não presta de dentro da nossa vida. Estamos sendo aquele tipo de crente que pegamos na Bíblia no dia de vir para o culto, abrimos a Bíblia, quando abrimos, só na hora que o pastor fala, vamos abrir em 2 Reis, e a pessoa fica assim: será que é Novo ou Velho Testamento? Parece que um texto que vai ter na minha Bíblia. De vez em quando perde o óculos, não acha, depois de um tempo achada dentro da Bíblia. Precisando de dinheiro para pagar aluguel, não tem, um dia resolve ler a Bíblia. Oh meu Deus, tá vendo como é que é bom ler a Bíblia? Deus até dá dinheiro. Não, é que tem tanto tempo que você leu. Vou ver se recebeu o pagamento, você colocou ali e não lembrou. Bíblia não é cofre para ficar guardando as coisas. Bíblia não é caixinha de segredo para você ficar guardando as coisas e deixar de lado. Bíblia não é enfeite para ficar na cabeceira da cama. Bíblia não é desodorante para ficar debaixo da subaqueira. Bíblia é palavra de Deus para você comer de manhã, de tarde, de noite e tirar o veneno da nossa alma. Eliseu disse: traga farinha. E derramou farinha na panela. E disse: agora pode dar ao povo para comer e para beber. E a Bíblia diz que o efeito danoso da erva foi neutralizado pela farinha. Irmãos, farinha não é antídoto para veneno, contra veneno. A farinha está simbolizando a palavra. Meus amados irmãos, o texto primário que eu li de Mateus diz que bem-aventurado é o que tem sede e fome de quê? E eles serão fartos, saciados, completos, supridos, assistidos. O que está faltando hoje dentro da nossa vida, nossa igreja, é ter sede e fome de Deus. É por isso que você vê a pessoa não vem no culto, falta 10, 15, 20 cultos. Não, que isso, pastor? Eu só não vim só no mês passado, eu estou bem, eu estou muito bem. Arrogância, soberba, não sabe se curvar, reconhecer. Por quê, irmãos? Porque não há sede e não há fome de Deus. Está envenenado. É, Deus. É verdade. Pode conversar com esse cidadão ou com essa moça, essa cidadã, não há Bíblia nele. Vai citar: não, pastor, tem que, aquele hino mesmo diz, não é que eu sou o templo do Espírito, que Deus habita em mim, então é bom vir aí, eu sei, mas eu estou bem, eu tenho minha Bíblia lá em casa. Não é ter a Bíblia em casa, é ter a Bíblia vivendo 24 horas, é praticar a palavra. Glória a Deus.
estamos desprezando, irmãos, o antídoto contra o veneno que Deus nos deu. Aleluia. E vivendo envenenados e o pior, envenenando a outros. É, Deus. Como a cobra está cheia de veneno e sai distribuindo veneno para outras pessoas. A farinha não era um antídoto contra o veneno, mas foi uma ação imediata de Deus para socorrer o povo. Meu irmão, todas as vezes que nós precisarmos e clamarmos pelo Senhor ou para um homem de Deus, nós receberemos uma direção, uma resposta exata de Deus, porque Deus nos assiste em todo o tempo. Amém. A situação para aquele povo estava negra e estava cheia de bolinhas pretas, com fome, sem dinheiro, sem ter o que comer. Mas aconteceu um milagre ali. Quando a morte veio à tona, o homem de Deus liberou uma palavra, e depois que ele liberou a palavra, já começou a chegar depois dali pães de cevada. Alguém veio trazendo 20 pães de cevada e algumas espigas verdes. E o profeta diz assim: pega esses 20 pães, essas espigas e distribui aí entre os filhos do profeta. Mas tinha um probleminha. Só tinha 20 pães e algumas espigas. E o povo era numeroso. E alguém disse: mas como que eu hei de pôr diante de 100 homens? E o profeta disse assim: olha, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e se fartarão. Aleluia. Levante a tua mão para o céu, eu quero profetizar sobre a tua vida. Você não precisa de comer nada envenenado, porque Deus tem provisão certa para a tua vida. Você vai comer e se fartar da delícia que Deus tem preparado para você como filho, como filha. Você não precisa ficar mendigando em Lodibar, na terra do nada. Deus preparou para você palácio, e não só estar à porta do palácio, mas assentar à mesa do rei e comer como filho do rei. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Isso não depende da lei migratória, isso não depende da lei governamental, regimental do país. Isso depende da sua confiança no Deus que te prometeu e liberou uma palavra, farinha do céu, para tirar o veneno da tua vida. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. E hoje em dia, meus amados, nós estamos vivendo totalmente oposto, porque nós estamos crendo. Quando Eliseu disse, mas pode mesmo dar para eles aí, porque eles vão comer e se fartar, eles começaram a fazer. Sabe uma coisa que eu acho linda aqui? A todo tempo esses homens estão ouvindo o profeta que Deus os deu. Quem é sua referência? Você se compara. Você já percebeu que nós temos uma tendência terrível? Nós sempre nos comparamos com o pior. Ah, mas pelo menos eu não estou igual aquele irmão lá que já tem 2 meses. Eu só tenho 1 mês. Ah, mas pelo menos só tem 2 Santa Ceia que eu não tomo. E aquele irmão que eu ouvi falar que tem 4 Santa Ceia que não toma. A gente sempre se compara com o pior. Nós não somos chamados para comparar com A nem com B. Nós somos chamados para olhar para o nosso exemplo, que é Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o que é perfeito, o que é santo, o que é imaculado, meu irmão. E nós temos que estar atento à voz daquele que Ele chamou, escolheu e colocou diante de nós para ser o nosso pastor, o nosso líder, o nosso orientador espiritual. É assim que Deus fala conosco, através da palavra, através do Espírito e através dos nossos líderes. Por isso a igreja está se tornando gominha de chiclete. Saborosinha no início, mas depois de pouco tempinho já começa a ficar sem sabor e é simplesmente uma borracha. Deus multiplica ali aquelas cevadas, aquelas espigas verdes, o povo come, o povo se farta. Que Deus maravilhoso, amém, irmãos? Pensa num Deus maravilhoso, é o nosso. A fome na região de Gilgal era algo extremo e era algo real. O povo de Deus ali, eram os filhos dos profetas, eles estavam passando dificuldades. E Deus sabia de tudo aquilo. Por isso Deus põe a mão para reverter o envenenamento das ervas bravas.
Você tem fé para olhar para o seu irmão e falar com ele assim: Deus está intervindo na tua vida para reverter todo envenenamento do teu viver. Você pode dizer isso para ele? Deus está intervindo na sua vida milagrosamente para reverter todo envenenamento da tua vida. Aí, se você crê, joga a tua mão para o céu, dá brado de vitória ao Senhor, adora o Deus que te chamou, meu irmão, e nunca vai deixar faltar farinha na tua panela. Louvado seja o nome de... Vai sair esse veneno da tua vida. Envenenado talvez por uma lembrança do passado, envenenado talvez por um erro do passado, envenenado talvez por uma língua frívola de Satanás que se levantou contra a tua vida, contra a tua casa, jogou uma palavra maligna, alguém na tua família pegou aquela palavra e vive te torturando a vida inteira. Ei, você não precisa viver envenenado. Tome a palavra de Deus, a farinha do Senhor, e tire esse veneno da tua vida. Amém, aleluia. Estamos vivendo envenenados, já está tudo roxo. Ah, porque um dia na infância o meu pai, a minha mãe, meu tio, meu avô, meu tataravô falou isso. Meu irmão, sai fora desse veneno. Se você decidiu continuar vivendo, então para de viver no passado, porque passado é museu. Você não é museu, meu irmão. Você é chamado para servir um Deus que faz coisas novas todos os dias. Ele tem coisas novas. Viva o novo e abandona o velho. Aleluia. Aleluia. E fazer milagre com Jesus mesmo. Não parou aí? Lembra das 2 vezes que Jesus multiplica pão, multiplica peixe? E uma vez Jesus chamou os discípulos. Eu gostaria até que alguém abrisse, por favor, para mim. Esse texto é tão poderoso, Mateus 6. Esse texto é tão glorioso. Se eu concluo meu pensamento, que eu disse que seria mesmo breve aqui. Mateus 6, versículo 31 ao 33. 6, 31 ao 33. Pode ler, por favor. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentis procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Jesus sabe de tudo que você precisa. Cris, Jesus sabe tudo que você precisa. Margarete, Jesus sabe toda a necessidade da sua vida. Martinha, Deus sabe de tudo que você precisa, exatamente como você precisa. Rafa, Deus sabe de toda a sua necessidade. Conhece o seu levantar, o seu deitar. Deus já conhece até o seu amanhã que você não conhece. Para Deus já é passado, porque Ele já pisou no teu amanhã. Então Deus diz assim, olha, Jesus diz assim: por que você está preocupado? Você vai comer, você vai vestir, um dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Basta o mal de hoje. Já imaginou? Meu caro companheiro aqui já viveu o mal de hoje, perder um avião. É horrível perder um voo. É horrível ter que pagar taxa de multa por causa disso. É horrível, você muda todo o seu plano. Você faz um projeto, você planeja tudo e dá tudo errado. Já a pessoa fica, se amanhã eu perder de novo. O cara não superou nem a de hoje, já está vivendo doido para o dia de amanhã. Meu irmão, basta cada dia o seu mal. E a gente está assim, não está sofrendo pelo hoje não. Está sofrendo por uma coisa que a gente supõe que vai acontecer amanhã. É desse jeito. Acorda, meu irmão. Isso é veneno. Sabe por que veneno? Porque isso tem um nome. Mas é que eu sou uma pessoa muito preocupada. A gente fala isso como se fosse uma virtude. A gente fala isso como se fosse uma justiça boa. Meu irmão, preocupação chama-se mente dividida. Preocupação é ladrão da adoração. Porque quem está preocupado não adora. Não, porque eu estou preocupado, eu sou o homem da casa, eu tenho que manter a mulher, não, eu tenho que fazer isso, não, eu tenho que pagar meus compromissos. É certo que tem que pagar seus compromissos. Agora, meu irmão, quem ora e põe na mão do Senhor e confia, descansa, porque sabe que Deus trabalha para aquele que nele espera e confia. Porque a nossa preocupação não tem a virtude de mudar os acontecimentos. Você se preocupa, arranca o cabelo, não muda nada. Você não muda o que aconteceu. Nenhuma vírgula.
Se você não tiver cuidado, você intensifica aquela agonia. Você piora a situação, as circunstâncias ou os fatos. E o pior de tudo, meu irmão, é que as nossas preocupações é um antídoto da fé. O Senhor Jesus, que conhecendo, disse: não fica preocupado não. Fica de pé não, Jesus, por isso é louvor. Não fica preocupado não. Se o sol se pôr e a noite chegar. Não fica preocupado não, descansa. Fica tranquilo. Busca primeiro o meu reino. Busca primeiro a minha justiça. Porque as demais coisas eu vos acrescentarei. Levante a mão e diga: eu sei que o meu Deus está trabalhando ao meu favor. E as demais coisas Ele vai me suprir. Diga: em tudo. Mais forte, diga: em tudo. Aplauda o nome desse Deus que nada vai te deixar faltar. Em tudo Ele te suprirá. Uma coisa nós não podemos nunca esquecer: a saúde começa pela boca. Muitos problemas de saúde que nós enfrentamos é decorrência do que nós colocamos daqui para dentro. Comemos o que não podemos, sabemos que não podemos comer uma coisa com pimenta e enchemos de pimenta. Sabemos que não podemos comer farinha e comemos farinha. Sabemos que não podemos nem tocar em fritura e estamos comendo fritura. Sabemos que a tal da batata frita, cheirosa, aguça a fome. Mas sabemos que aquilo é um bolo de gordura hidrogenada terrível que entope as veias do coração e estamos comendo. E depois estamos fazendo campanha de oração para Jesus curar. Acho que é melhor pedir para levar logo. Parece que você está com pressa de ver Jesus. Porque crente vive falando que quer ir para o céu, mas na hora que adoece, pastor, ora por mim, eu quero ficar curado, porque tem medo de morrer e não quer ir para o céu. Crente é uma bênção. Meu irmão, não há nada mais nocivo para a saúde do que ingerir um alimento estragado ou venenoso. É ou não é? Não há nada mais nocivo do que isso. No tempo do profeta Eliseu foi isso que aconteceu. Ingeriram comida envenenada. Tinha morte naquela panela. E hoje, meu irmão, muitos crentes estão doentes porque há morte dentro da igreja. Meu Deus, Comendo comida podre, envenenada. Não estão dando conta. Estou impactado. Estou anestesiado. Uau! Porque não conhece nada da palavra. Neófitos, doutos, meninos, usando fralda, quando já era para estar caminhando de calça ou de saia, sem mais necessidade de usar toda calça, fralda. A morte dentro das igrejas, a morte nos seminários, quanto lixo, a morte em muitos púlpitos, a morte em muitas classes de escola bíblica dominical, teologia mentirosa, enganosa, a morte dentro muitas vezes de livros evangélicos que se vendem por aí, a morte em muitos CDs de música que diz que é para louvar a Deus. É verdade. A morte em muitos encontros e shows gospel. É, aleluia. Estamos tomando veneno. A morte em muitas músicas que se cantam dentro das igrejas. Meu Deus. Músicas que incentivam as pessoas a serem arrogantes, soberbos, presunçosos. A música que leva a pessoa a viver só uma vida de derrota, de desgraça, de miséria. E o povo hoje vive muito mais pelo que canta do que pelo que lê da palavra de Deus. É tempo de abrir os nossos olhos. É tempo de nos despertar, meus irmãos. É tempo de comer farinha. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus da bênção. É, aleluia. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas
mas não querem santidade. Oh, aleluia, aleluia. Não querem viver em temor e reverência ao Senhor, não querem. Fala, Deus, aleluia. Envenenamento na panela. Deus, aleluia. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem sucesso e não querem piedade. Querem aplauso dos homens, holofote, luzes, mas não querem a presença do Deus verdadeiro. E o que muda a nossa vida, meu irmão, é a presença de Deus. Porque na presença dele nós temos tudo o que nós precisamos. Estamos vivendo um tempo onde o meio evangélico tem sede e fome da fama. Sede e fama da mídia. Sede e fome da mídia. Sede e fome dos holofotes. Sede e fome do status, da postura social, dos reconhecimentos. Mas não tem mais sede e fome da glória de Deus. Aleluia. Veneno! Permaneça firme, meu irmão. Permaneça firme, minha irmã. Farinha parece algo insignificante, mas foi um produto que Deus usou através do profeta para tirar o veneno daquela panela. Para muitos isso aqui é um livro quadrado, passado, arcaico, antiquado, medieval. Mas meu irmão, é aqui que tira o veneno da tua vida. É aqui que tira o veneno da minha vida. Adore a Deus, meu irmão, nesta noite, pela Bíblia, a palavra de Deus. Aleluia, o antídoto contra o veneno da nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Eu gostaria que você nessa noite orasse mesmo essa canção. Eu gostaria que você orasse mesmo essa canção, meu irmão. Porque muitas vezes nós somos envenenados pelas lutas, pelos problemas, pelas adversidades. Mas eu quero trazer à sua memória uma promessa. Ora bacalabacandara na súbia. Ora macandara. Irmãos, eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus nessa noite. Deus marcou essa noite para falar contigo. Não entre na goma de chiclete. Não entre na aparência. Deus marcou para dizer para ti: coma a farinha que eu tenho te dado. Ela é seca, meu irmão, mas ela tira todo o veneno da nossa vida. Eu quero te lembrar da palavra que diz que não nos sobrevém tentação alguma que não seja humana, e jamais nós seremos provados além da nossa força. E na tentação, fiel é Deus, que já tem um escape para você. Oh, glória a Deus! Levante a tua mão e diga: Deus tem uma porta de saída para mim. Diga: Deus tem uma porta de escape para mim. Declara essa verdade, Ele é a nossa canção, Ele é a nossa música, Ele é o nosso som, Ele é a nossa melodia, Ele é o nosso everything, Ele é o nosso tudo. Aleluia. Se o sol se gloria, noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Aleluia. Levante as suas mãos, queridos. Aperte bem o seu coração nesta noite. Você tem um tesouro glorioso. Você tem a palavra da verdade. Você tem a palavra de Deus, o antídoto contra o veneno do diabo. Louvado seja o nome de Jesus. Oh Deus.